hospital assim, ó. Em Jaraguá, nós temos 2 hospitais. Então, a porta de entrada do hospital pronto-socorro adulto é o Hospital São José. Ok. O nosso hospital é pronto-socorro infantil e de gestantes. Então, assim, é muito comum acontecer que, às vezes, acontece acidentes de carro. A mãe está internada no Hospital São José e a criança está internada no nosso hospital. Então, nós temos uma parceria muito bacana de que nós conseguimos aproximar essas famílias. Ai, que legal. Né? Então, essa é uma questão. Então, nós temos a ginecologia também aqui. Nós temos 3 UTIs, nós tínhamos 4 agora por causa do Covid, mas nós temos 3 UTIs, UTI adulto, UTI infantil e UTI neonatal, que são os bebês prematuros. Né? Então, toda a demanda de mães com gravidez de alto risco vem para o nosso hospital. Todos os bebês que nascem de forma prematura vêm para o nosso hospital. Então, essa é a nossa demanda. Né? Uhum. Além disso, nós também somos hospital filantrópico e também particular e planos. É isso que nós atendemos. Né? Então, para sentir assim, um pouquinho do contexto onde a gente está inserido, né? E também a nossa função como capelão, então também a gente circula no meio dessas questões todas aí. Mas você presta assistência nos 2 hospitais ou em um? Só no Hospital Jaraguá. Eu sou contratado para estar no Hospital Jaraguá. Então, minha rotina é como? Ela é das 8 ao meio-dia, 1 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta. Talvez uma informação que tu vais me perguntar, a formação que eu tenho, né? Eu sou formado pela Faculdade de Teologia, Igreja Luterana, em Tubarão deve ter, porque eu tinha um pastor muito amigo meu que era pastor da Igreja Luterana, pastor Leonir, que trabalhava por lá. Eu não sei se você é católico ou luterana, né? Mas eu sou formado pela Igreja Luterana, então, Faculdade de Teologia, e eu tenho um curso na igreja, nós chamamos assim, curso de assessoria familiar, isso é uma questão, e pós-graduação em aconselhamento pastoral e familiar. Então, essas 2 categorias, elas me habilitam para que eu possa ser capelão na igreja luterana. Então, eu não tenho comunidade específica, eu trabalho apenas de segunda a sexta-feira dentro do hospital. Entendi. Imagino que seja uma função em tanto, né? A gente aprende todo dia. Nossa, e você gosta, Ivanildo? Assim, é uma prática que você se identifica? Há quanto tempo você está nisso? Se você me permite, a minha filha nasceu prematura, faltando um dia para 36 semanas, eu trabalhava na igreja, comunidade, e a minha esposa, ela teve depressão pós-parto e nunca conseguiu se recuperar. Uhum. E, se você me permite, todas as minhas questões, claro, eu sou pastor, eu sempre vou levar pelo viés da igreja, da fé. Claro. Né? Então, eu fico pensando muitas vezes como Deus usou a minha vida para que eu parasse no hospital. Então, a minha esposa um dia disse para mim, Ivanildo, ou igreja ou família. Eu tinha uma menina de 2 anos. Então, isso para mim foi muito difícil. Nossos familiares são de Jaraguá. E então, na situação em si, eu fiquei sabendo em 2011 que havia possibilidade de trabalhar neste hospital. Me candidatei e fui aceito. Isso foi eu comecei dia 1º de junho de 2011. Então, eu estou há mais de 10 anos já. No começo foi bem difícil para mim. Cheguei a fazer terapia, porque a gente não tem trabalho, a gente não tem uma preparação como pastor, como teólogo, para atuar em hospital. Né? Demanda de saúde, principalmente lidando com luto, com óbitos, com essas coisas bem difíceis.
chegava até no momento, hoje eu tenho até vergonha de dizer, chegava no momento e eu dizia assim para Deus, assim, Deus, eu já entendi, já aprendi a lição, pode me mandar de volta para a igreja. E a partir de 2013, 2014, eu comecei a entender isso como ministério pastoral. E até essa semana a gente teve uma discussão lá em casa, e a pergunta era, Ivanildo, um dia você queria voltar para a paróquia? Eu não consigo me imaginar voltando para uma comunidade. Claro. O ambiente hospitalar me conquistou de tal forma que agora, final do ano, eu nem podia contar isso para minha esposa, mas eu estava com saudade de voltar a trabalhar e fazer visitas no hospital. Então isso encanta a gente. Que lindo essa tua paixão, ela é empolgante, Ivanildo. Essa tua doação, né? Por mais que... Você usa a palavra trabalho? Oi? Você usa a palavra trabalho? Sim e não. Depende do contexto. Não é? Por exemplo, quando eu estou nos amigos e tal, alguém diz, eu vou trabalhar. Não é? Porque todo mundo usa trabalho. Claro. Né? Mas eu não enxergo a minha função como capelão como um trabalho, não é? Quando eu faço muitas visitas, então quando eu vejo uma mãe, ela diz assim, obrigado que você me ouviu. Quando eu vejo uma criança sorrindo, tinha uma época que eu me vestia de palhaço para poder chegar no coração dessas crianças, né? Então tem alguma literatura que é de histórias de crianças que a gente acaba entregando, enfim, né? Ou quando um colaborador diz assim, pastor, valeu, foi muito bom conversar. Aquilo ali para mim vale muito. É importante, né? Ressignifica toda a dedicação, né? Isso. Que é lindo todo o seu trabalho, o seu empenho é lindo. Eu tenho várias perguntas, espero que não fique muito cansativo. Se ficar, por favor, a gente interrompe, marca de terminar outro dia. Veja o que fica melhor para você. Alexandra, quando eu estou em algo, eu estou 100%. Então, mete ficha aí, vamos embora. Para você, o que você pensa que é saúde e doença? Essa é uma pergunta interessante. Eu montei um curso de capacitação para voluntários que queiram fazer visitas em hospital ou enfermos. E essa é uma pergunta que a gente tem dentro desse curso. O que é saúde e o que é doença? Não é? Saúde não quer dizer necessariamente a ausência de problemas. Como doença, não quer dizer que você seja 100% saudável. Não é? Porque se eu tivesse isso de uma forma diferente, então assim, eu teria que dizer que para uma pessoa que tem diabetes, ela é doente, embora ela seja 100% saudável. Sim. Né? Então essa demanda não dá. Então eu acredito e eu penso assim, e eu tento conversar com os pacientes nessa direção, que muitas vezes saúde é mais uma questão emocional, psicológica, e eu coloco espiritual junto, né? Do que necessariamente dizer de que alguém não tenha problemas, né? Nessa direção vai mais ou menos o meu pensamento. Perfeito. E o que é religiosidade, espiritualidade e religião para você? Sim. Eu penso que são 3 conceitos diferentes. No meu entender, uma pessoa pode ser religiosa e não ter espiritualidade. E uma pessoa espiritual pode ter necessariamente não ter uma religião. Né? No meu entendimento, religião é quando uma pessoa segue uma determinada denominação ou uma determinada crença. Eu não me preocupo muito como capelão em dizer que essa religião é certa ou aquela é errada, né? Claro que como Ivanildo, se eu pudesse, né, separar isso, tem outros desdobramentos disso, mas não me compete dizer que é certo ou é errado. Claro. Quanto à religião, né? Então tem religiões evangélicas ou não evangélicas, ou sei lá, né?
religiões diferentes, como eu já atendi pessoas que são budistas, eu já atendi pessoas que são umbandistas, né? Quer dizer, tem pontos que eu penso assim, minha pessoa não fecha muito com essas características, mas eu não julgo. Então eu entendo que religião é algo que as pessoas seguem. Ok. Espiritualidade. Para mim, espiritualidade está muito mais próximo de um desenvolvimento pessoal, de relacionamento com o sagrado ou com o infinito dessa pessoa, né? Que muitas vezes está desconectado das religiões. Cito um exemplo. É muito comum eu encontrar pessoas, indiferente da sua crença, elas dizem assim para mim, pastor, eu sou espiritual, uma pessoa espiritualizada, mas eu não tenho religião. Eu pego um pouquinho de cada um. Esse tipo de argumento tem crescido muito nos últimos momentos. Então a gente tem tido assim a ideia de que existem muitas pessoas desigrejadas, se é que dá para usar essa expressão. Sim. Quando você fala últimos tempos, os tempos atuais ou últimos tempos? O contexto que nós vivemos. O contexto que nós vivemos. Uhum. Eu ia te perguntar exatamente isso, se você reconhece que as pessoas estão mais espiritualizadas, mais religiosas ou mais ligadas a uma religião em específico? Olha, como eu sou da teologia, né? Eu sou muito da área do pensamento, de pensar, a gente caminha muito próximo à psicologia. Esses 2 anos de pandemia, vamos chamar assim, ela tem mostrado algumas questões muito interessantes em nível da espiritualidade, da fé e da religião. Então, eu tenho percebido nos meus atendimentos, para você ter uma ideia de atendimentos, eu faço em média de 25, 30 atendimentos, visitas por dia. Nossa! Então, cada pessoa que eu converso, eu sempre pergunto sobre a sua fé, como é que ela está e tal. Então, às vezes leva 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, né? Dependendo da demanda que a pessoa me traz, né? E essa pandemia tem mostrado exatamente isso, de que tem pessoas que têm caminhado em direção a uma espiritualidade. Então, assim, se você me permite, tem pessoas que têm caminhado considerando que Bíblia é um livro quase aceito em quase todas as religiões, então, sobre esse pano de fundo, Bíblia, então tem pessoas chegado numa encruzilhada onde muitas delas questionam a autoridade bíblica e outras se agarram totalmente. Alexandra, eu não estou na posição de dizer que eu concordo ou não concordo, eu apenas estou observando esse fenômeno. Claro. E você acha que a pandemia mudou muito esse cenário religioso dentro do contexto do hospitalar? Não só, na minha forma de pensar, não só contexto hospitalar, mas extra-hospitalar também. Então, Alexandra, por exemplo, assim, eu tenho percebido, por exemplo, vou te dar 2 exemplos do que eu estou me referindo. Então, por exemplo, eu tenho encontrado pessoas que foram infectadas pelo Covid, passaram pela UTI, entraram, foram entubadas, conseguiram sobreviver, passaram, voltaram para o quarto. Esse tipo de paciente. Então, eu coloco todo o equipamento de proteção, eu visito essas pessoas. E aí, curiosamente, tanto católicos, evangélicos, como outras, eu encontro algumas pessoas, elas dizem assim, pastor, eu acreditei tanto em Deus, isso deve valer para alguma coisa, você não acha? Com certeza. Por que ela está fazendo essa pergunta? Porque ela está checando a sua crença agora. Perfeito. E ela sabe que a morte é iminente. Então, nesse sentido, ela está checando a sua crença e ela está se perguntando, o que eu acreditei foi em vão? Por outro lado, eu tenho encontrado pacientes que são totalmente ao contrário. Elas chegaram assim, eu acreditei tanto na Bíblia, eu fiquei pensando esse tempo todo, não, a Bíblia não é real, foi montado, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo, eu não concordo, não acredito em nada, não acredito em Deus.
Então, me parece que a pandemia trouxe um divisor de águas aí para 2 grupos de pessoas, a grosso modo falando. Claro, claro. Que importante e significativo isso que você está trazendo. Porque você está num contexto que, digamos que, culminou todo o Covid, né? Todos os agravos foram para dentro do hospital. E aí você está vendo essa realidade de muito pertinho e sentindo essa diferença significativa. Na sua... quando que você... Em que momento da sua prática religiosa ele emerge uma demanda? Quando que você é convocado, chamado para prestar assistência religiosa? Sim. Deixa eu colocar sob essa ótica, Alexandra. Eu teria, assim, para descrever a função do capelão aqui, 3 momentos. Com colaboradores. Então, por exemplo, assim, nós temos momentos de oração, a gente chama momentos de oração, então às vezes é um pensamento, uma fala e alguma coisa, a gente faz uma oração, ora o Pai Nosso, né? É livre, cada um participa se quiser. Né? A gente faz isso em vários setores. Tem horários determinados? Tem. Né? Com pacientes agora, né? Com pacientes. Então, eu procuro, no meu tempo, assim, durante o meu dia, eu procuro ir de quarto em quarto. Então, eu entro nos quartos, mas a equipe de enfermagem, ela também chega e diz para mim assim, pastor, tem uma mãe aqui que está correndo risco de ter um óbito fetal. Conversa com ela. Ok. Me chamou. Ótimo. Tem uma mãe aqui que está chorando muito. Ok, eu vou lá chorar. Eu vou lá conversar com essa mãe. UTI NEO. Bebê nasce prematuro, entrou na incubadeira e tal, a mãe está lá, o pai está lá. A equipe diz, pastor, conversa com eles. Eu vou lá conversar com eles. Nos pacientes, eu sempre procuro colher informações e trabalhar questões relacionadas à espiritualidade a partir da demanda que eles me trazem. Claro. Eu não imponho nada. Claro. E em relação aos pacientes, você dá conta de passar em todos os quartos? Deve ter muito, não, né? Não. Tem coisas bem interessantes. Por exemplo, assim, tem visitas que eu faço na questão dos quartos que leva 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Mas já levou, o meu recorder foi, eu entrei num quarto de um rapaz, eu entrei às 4 horas, 16 horas, e eu saí às 19. Eu imagino. Naquele dia eu podia. Eu fiz só 2 perguntas. Eu perguntei para ele o nome dele, e a segunda pergunta que eu fiz, o que é que você está fazendo aqui? E aí ele falou. E aí só perguntas de esclarecimento. E daí? Como foi? E o que você fez? Né? E ele deslanchou. Ele precisava desse tempo. Exatamente. Então, com os pacientes, geralmente ou você visita ou a equipe te pede consultas, né? Te pede visitas. Os próprios pacientes pedem, quem fica mais de um dia, né? Eu gostaria de falar com o Ivanildo de novo, ou com o pastor de novo, eles pedem também. Sim, eles também pedem, né? Por exemplo, o nosso hospital, a média dele, porque como na área da ginecologia e maternidade, então os nossos pacientes nesse setor ficam em média de 2 dias, 2, 3 dias, 4 dias. Uhum. A não ser que for uma gravidez de risco. Claro. Então eu me coloco à disposição para visitar várias vezes. O mesmo vale para crianças e adolescentes também. Né? Então, quando eu fico mais vezes, vou 1, 2 vezes, né? Se me solicita cada 2, 3 dias, dependendo da situação. Crianças e adolescentes também estão abertos para assistência religiosa? Sim. Muito interessante. Por exemplo, assim, nós temos como maternidade, então nós temos tido muitas mães novas. Quando eu falo mães novas, eu estou falando de meninas de 14, 15, 16, 17 anos. Né?
E é muito interessante o contexto no qual elas engravidam. Isso também é uma questão muito interessante, né? Normalmente, não são... Por isso eu faço a diferença entre religião e espiritualidade. Normalmente, essas mães jovens, elas não são muito religiosas, mas não descarta a possibilidade de uma espiritualidade. Claro, claro. E a gente até já tocou, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais nas diferenças, as diferentes crenças, diferentes religiões dos pacientes. Como é que você lida com essas crenças tão diferentes que tem na assistência religiosa? Sim. O capelão, ele precisa ter essa... vamos dizer assim, esse traquejo de não impor a sua própria crença. Normalmente, eu nunca digo a qual igreja eu pertenço. Eles perguntam? Perguntam, né? Então, por exemplo, assim, deixa eu te colocar assim, para os evangélicos, essa é uma questão muito delicada. A maioria em geral. Eu fui visitar um rapaz, nada contra a sua pessoa, nem sua forma de viver, mas ele se declarava homossexual e ele estava fazendo treinamento de pai de santo. Ok. Eu sou da área evangélica. Quando eu entrei no quarto, eu me apresentei, ele veio porque a gente usa no hospital a clésima aqui, até para identificar que é líder religioso. Ele me olhou meio assim. Aí eu fui conversar com ele, e aí perguntei de onde ele era, o que ele fazia. Aí estava escrito na identificação dele no quarto, estava escrito outras crenças. Eu perguntei para ele. Existe essa identificação no prontuário do paciente? Sim. Aí eu perguntei para ele, que outras crenças? Outras. Eu disse, qual? Aí ele disse. Eu disse assim, eu fiquei curioso. O que faz um pai de santo? E ele foi me descrevendo toda a cena, né, o que ele fazia. Aí eu disse assim, tá, eu posso ir lá? Não, tem uma iniciação. Como é a iniciação? E eu fui conversando em torno do que ele fazia. Claro. Aí no final, ele se sentiu muito à vontade, muito tranquilo, né? E aí, no final, eu perguntei se eu poderia orar por ele. Eu sempre peço se eu posso, se ele me dá liberdade. Sim, pode. Ok, orei por ele e tal, né? E aí eu botei a mão no trinco, me despedi dele, botei a mão no trinco, abri a porta. Quando eu abri a porta, ele disse, pastor? Eu disse, pois não. Eu me virei com calma e disse, ai, caramba, agora ferrou tudo, né? Aí eu me virei devagar e eu disse, pois não. Eu só queria dizer que você é mais legal do que eu imaginava. Olha só. Aí eu disse assim, então me permite, já que tu me deu essa liberdade, me permite, você achou que eu sou pastor, eu vim aqui expulsar demônios e te converter, né? Ele só deu, sabe aquela risadinha de certeza? Só confirmando. Cara, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para garantir que você fique bem. Eu gosto, foi bem no começo do trabalho da capelania, então posso mencionar o exemplo, porque já faz mais de 10 anos. Claro. Mas esse exemplo, ele me mostra como a gente precisa ter um traquejo. Mas eu já tive situações mais inóspitas, onde alguém disse assim, eu não quero falar contigo. Você é pastor e eu não quero falar contigo. Ok, pedi perdão e me retirei do quarto. Então, precisa. Nessa questão de falar sobre religião, né? Não dá para impor essa questão toda. Sobre uma questão que eu não sei se você vai perguntar ou não, mas eu queria mencionar isso, eu fiquei lembrando quando a gente conversou que era um assunto que eu queria trazer junto, eu acho que pode te ajudar também. No hospital, vem muitos pastores de fora visitar os seus próprios membros. É uma prática comum. Sim. Então, como capelão, eu sou tipo o intermediário entre o hospital, paciente e os pastores que vêm de fora. A minha função é garantir para que essa visita corra bem e esse pastor realmente visite o seu próprio membro. Porque há uma lei brasileira que diz que cada
paciente tem direito de receber visita religiosa do seu líder religioso. Nós, como hospital, nós temos que zelar para que, por exemplo, alguém que é católico não seja incomodado ou interferido, ou alguém evangélico queira converter essa pessoa nesse contexto. Pode acontecer em outro momento, mas no hospital não. Né? E quando vem esses pastores, então minha função é dizer para eles, você tem que se trajar quando é UTI, você tem no máximo 10 minutos, você não pode orar alto, você tem que ficar, a hora que pedir tem que sair, você não pode tocar no paciente. Né? A gente coloca algumas questões em torno do paciente para proteção dele. Né? Necessariamente eles vão precisar passar por você e você vai controlar, guiar, orientar essa visita. Sim. Teoricamente, sim. Sim. Esse é o procedimento padrão, pelo menos. E como é que você percebe o efeito da doença, das doenças crônicas de uma maneira geral, sobre a religiosidade e a espiritualidade dos pacientes? Essa é uma pergunta interessante. Algumas comunidades que são ligadas à Igreja Luterana, volta e meia me pedem para falar sobre esse tema. Né? Há uma crença, indiferente da religiosidade, há uma crença que, de repente, eu não me comportei direito, então Deus permitiu um castigo. Né? Isso é muito forte ainda. É muito forte. Muito forte. Né? Indiferente da religiosidade. Desculpa? Indiferente da religião. Diferente de religião. Né? Então, há crenças muito maciças, do tipo assim, se eu fizer tudo certinho, se eu contribuir, der o dízimo, eu servi na igreja, eu fiz tudo certinho, eu amar todo mundo, eu não vou ficar doente. Né? E quando vem doença, a pergunta quando eu falo doença, de uma forma geral, quer dizer, bebês prematuros ou não, acidentes de carro ou não, acometido por algumas outras doenças degenerativas ou não, de uma forma geral. A pergunta que os pacientes fazem, o que eu fiz para merecer isso? Então, tem isso, está no bojo, essa pergunta, né, de que eu não fui muito bom, então Deus deu um castigozinho. Uma punição, de grosso modo. Uma punição. Né? E aí, como a gente é da área da teologia, a gente pensa muito, reflete muito a reação dos pacientes, então muitas vezes eu fico pensando, mas como é que as pessoas lidam então agora com tudo isso? Né? E aí a gente começa a perceber que há compreensões diferentes quando vem a aceitação. Eu uso muito aqui as 5 fases do luto. Né? Quando chega na aceitação, há compreensões diferentes. Né? A maioria dos evangélicos tem dificuldade de repente, agora se agarrar com toda a força do seu coração, de dizer assim, ok, eu acreditei em Deus, mesmo que eu passar por um câncer, fase terminal, Deus vai me acolher. Eles têm um pouco de dificuldade nisso. Né? Porque aí todo o chão sai dos seus pés. Você não tem mais nada. Então, você tem que se jogar totalmente na crença daquilo que você acreditou. As pessoas ligadas à Igreja Católica, que ainda no nosso país são consideravelmente um número bastante grande, elas têm já mais dificuldade em aceitar de que o que fizeram foi suficiente. Então, deveria ter feito mais. Então, lida com essas coisas. Né? A grosso modo, assim, falando nessa questão de crença e se agarrar naquilo que se acredita. Você falou dos evangélicos, dos católicos, e aí eu vou trazer alguns espíritas, porque são, acho que é os 3, Sim. São as 3 maiores religiões hoje. Sim. E qual seria a diferença para os espíritas? Eu tenho muitos amigos, eu quero te dizer isso, eu tenho muitos amigos que são espíritas, nós não concordamos, mas nós conversamos, né, em alguns pontos. Né? Às vezes, para mim, a compreensão espírita atrapalha um pouco, porque ela aceita a doença do jeito que ela é.
Então, não se procura uma solução necessária. Entendi. Entende? Um conformismo, inclusive para buscar o tratamento. Exatamente. Por quê? Porque na compreensão eu estou passando por isso porque eu fiz uma coisa errada numa vida passada, então é o meu karma, eu vou ter que passar. Então eu não vou fazer nada para melhorar, porque aí vai acabar e na próxima reencarnação eu vou estar bem. E a gente poderia fazer alguma coisa por essa pessoa. Né? E da tua prática, você já viu alguém que por alguma prática religiosa ou algum dogma, algum princípio, deixou que isso interferisse no seu tratamento? Sim. Em qualquer lugar eu vi isso, conversando com outros capelães em nível de Brasil, eu percebi isso. A equipe médica e enfermagem, se tem uma crença que essa turma de equipe médica e enfermagem tem medo, são os TJ, Testemunhas de Jeová. Porque eles não aceitam nenhuma interferência de cura, principalmente por questões de sangue, enfim, essas coisas todas. Então, volta e meia a gente acaba acompanhando alguém aqui e a equipe médica tem recursos do tipo hemodiálise, transplante e algumas questões. A equipe médica gostaria de fazer, precisa, às vezes, lutar na justiça e a justiça não ajuda nessa hora, porque não pode interferir nas crenças e o paciente está lá padecendo e convalescendo. Né? Então, aqui faz uns 4 anos em Itajaí, foi uma coisa muito dolorida, que alguém da equipe médica compartilhou comigo. Uma criança nasceu prematura, precisou de hemodiálise e transplante. E como os pais não eram, como os pais eram testemunhas de Jeová, eles não autorizaram. A equipe médica entrou na justiça, conseguiu eliminar, a justiça autorizou o transplante e a hemodiálise. Os pais, a partir daquele momento, se tornaram apáticos em relação ao próprio filho. Quando o filho saiu, ganhou alta, se recuperou tudo certinho, eles entregaram o filho para doação. Nossa. Entende? Então, a pergunta é até onde a crença interfere, né? E eu tenho aqui, eu trabalho com 2 psicólogas e mais a psicóloga que te indicou, a Daniele, né? Uma amiga muito querida. Mas eu percebo que muitas vezes nessa hora a sua compreensão de fé de um paciente, a compreensão de fé de um paciente interfere em decisões cruciais na vida e na saúde, né? E também na questão de óbito e morte, né? Isso tem tudo a ver, Ivanildo, com a minha próxima pergunta, que é: o diagnóstico e o prognóstico do paciente, ele de alguma maneira influencia na tua tomada de decisão? Sim. Muito, né? Porque, por exemplo, assim, se há pessoas, indiferente da crença, que estão bem resolvidas com a sua espiritualidade, elas vão ouvir, de repente, uma notícia de terminalidade de vida, elas vão passar pelas fases lá da raiva, da negociação e tal, mas elas vão mais facilmente para a aceitação. Entende? Quando alguém não é resolvido espiritualmente, né, então a pessoa fica mais na questão da rebeldia, do ódio, da raiva, né, de querer expulsar todo mundo, né? Isso também se aplica à época de Covid. Eu estou lembrando agora aqui de uma situação de alguém que era da família e teve Covid e parou na UTI e depois foi para o isolamento e tal. Essa pessoa tinha muitas demandas não resolvidas em torno da família e expulsava todo mundo do quarto, inclusive a equipe de enfermagem, se não estava resolvido. Então, interfere muito nessa questão aí.
Sim, acho que a gente está combinando, Ivanildo, porque a minha próxima pergunta também tem a ver com família, que é o quanto que a dinâmica da família interfere na sua tomada de decisão na assistência religiosa. Eu diria assim, muito também, né? Porque eu não consigo, por exemplo, assim, eu não consigo, embora que tenha se tornado mais comum hoje em dia, por exemplo, você ter, de repente, o marido católico e a esposa evangélica, ou o contrário, né? Muito ali. Mas as questões relacionadas à espiritualidade e à fé, elas acabam interferindo na decisão pessoal de um prognóstico ou de um diagnóstico médico, sim, não é? E a gente, como equipe, a gente sempre tentou, mesmo nesses 2 anos, trazer a família muito próximo dos pacientes. Né? E muitas vezes até passando por cima de algumas regras da Anvisa, de isolamento e essas coisas todas, justamente para favorecer, porque a gente sabe que a família tem um papel importante. As nossas psicólogas aqui, algumas vezes, algumas vezes eu também fazia, o pessoal me mandava um áudio da família, a pessoa em coma, sedada, a gente rodava o áudio no ouvido dessa pessoa. Olha só. Curiosamente, a equipe médica dizia que isso era reflexo, mas a gente, claramente, a gente que sempre tem a tentação de acreditar que não, né? Havia reações aí. Claro, que magnífico. E que trabalho lindo, né? Nesse momento tão delicado que foi, né? Tá sendo um pouco a Covid. Os aspectos multigeracionais influenciam nas crenças do sujeito da família e no processo de saúde e doença, consequentemente, na sua tomada de decisão frente à assistência religiosa, os aspectos multigeracionais, mesmo culturais, influenciam? Sim, né? Porque, por exemplo, assim, quando se fala em aspectos diferenciados do nosso contexto, nós temos tido alguns contextos bem complicados ultimamente. Isolamento, tem aumentado violência doméstica, tem aumentado violência infantil, né? Abuso de drogas lícitas e ilícitas, né? Mas essas pessoas, elas acabam muitas vezes tendo uma demanda de enfermidade e doença e acabam parando num hospital e agora tem que lidar com isso, né? Então, a pergunta sempre que a gente faz como equipe assistencial é como nós podemos auxiliar e contribuir para que isso tenha o menor impacto possível, né? E as decisões, não na ótica de uma decisão certa ou errada, mas numa decisão que seja plausível para a boa recuperação desse paciente agora. Como é que a gente pode ajudar, né? Claro, claro. A próxima pergunta, a gente já falou um pouquinho, mas para esclarecer um pouquinho mais, em relação às hipóteses que os pacientes dão em relação ao início da doença, sua enfermidade, tanto dele quanto da família, e como você compreende essas hipóteses? Eu ia pedir assim, se eu não fosse muito, ao que você se refere? Quando eu falo hipótese, o que os pacientes acham que podem ter influenciado ou feito eles ficarem doentes? Eu acho que isso é muito amplo. Uhum. Eu acho que é uma resposta muito difícil, né? Porque, por exemplo, assim, porque eu não consigo separar a vida pessoal e prática da fé. Então, de repente, uma pessoa, por exemplo, está lá numa agricultura e acontece alguma coisa, se machuca. Ela não vai atribuir isso à falta de fé, ou com fé ou sem fé. Sim. Né? Mas quando é uma doença mais grave, ou a doença da moda agora, ou o que nós estamos vivendo na época é Covid, então as pessoas pensam, peraí, mas por que eu tenho Covid? E aí, como terapeuta pastoral, minha pergunta é, por que pensou sobre Covid e não pensou lá, né, quando sofreu o acidente? Né? As pessoas, eu acho que é muito...
abre muito espaço para muita coisa. Entendi. Não daria para dizer assim A, B, C ou D. Perfeito. E quais são as suas facilidades na utilização da religiosidade e espiritualidade na assistência do tratamento das pessoas com doenças crônicas? Uhum. As facilidades, isso é um negócio interessante, né? Todo mundo quer ter paz, mas nem todo mundo tem paz. Uhum. Eu consigo até produzir paz, sentimento de paz, mas eu não consigo, de repente, produzir uma paz interior. Então, eu posso botar uma boa música, a pessoa fica calma, posso fazer um exercício de respiração, posso fazer com que ela fique em silêncio, ela medite algumas coisas, ela consegue ter paz. Mas, de repente, não consiga ter paz interior. Né? O que a capelania, o que a espiritualidade pode contribuir? Eu acho que a grande sacada de ter capelania no hospital é que a gente consegue colocar a pessoa em contato com as suas crenças interiores, avaliá-las, se agarrar mais ou abandonar em direção a uma questão. Eu acho que essa é a grande sacada. Né? E aí as pessoas conseguem ter, sim, alguns valores que a gente pode ajudar, né? Acho que isso ajuda bastante aí a questão. A gente usa aqui no hospital uma frase bem interessante, eu sempre volto e meio uso, né? Que a capelania, ela está aí, a espiritualidade está aí para colocar o ser humano em harmonia consigo mesmo e com seu Deus. Eu acho que isso é legal. Né? Eu acho que isso ajuda bastante. E ao contrário, o que dificulta esse trabalho? O que dificulta a capelania? Se você me perguntasse há 30 dias atrás, essa pergunta eu ia dizer assim, garantir a manutenção da pessoa que está trabalhando no hospital. O que dificulta? Às vezes eu penso que uma das grandes dificuldades que a gente tem na área da capelania é justamente porque a gente não produz números. Né? Você lida com pessoas, você lida com sentimentos, você lida com emoções. Não dá para contabilizar isso. O meu gerente ele sempre diz, Ivanildo, mas dá para anotar o número das visitas, ok? Mas aí se num dia eu faço 20 visitas, no outro dia eu faço 50, a pergunta vai ser, por que eu fiz 20 e não fiz 50? Exato. Aí aquele dia que você ficou 3 horas com aquele paciente, você não trabalhou. Exatamente. Né? Não tem como contabilizar. Exato. Né? Então, acho que essa é uma das dificuldades, no sentido de que nós não conseguimos contabilizar a assistência humana. Eu acho que essa é uma questão. Né? E eu acho que também não dá para resolver assim, da noite para o dia. Né? Claro, claro. E como você lida quando o sujeito, o paciente ou a família dele diz ou tem as suas crenças negadas, esgotadas, ou que eles precisam buscar novas crenças? Como fica com esses impasses? Isso é interessante. Né? Eu estou dentro de uma instituição religiosa ligada a essa instituição religiosa, né? E no começo eu queimava muita língua porque eu falava isso publicamente, hoje em dia eu não falo mais publicamente, porque como uma instituição religiosa extra-hospital, sempre tem a tendência, eu quero ganhar mais membros. Só que como eu estou dentro do hospital, eu não posso ter essa visão de arrebanhar mais membros. Porque não é função do capelão. A função do capelão é diferente. Então, muitas vezes eu entro em saias justas porque o paciente que está na minha frente, ele diz assim, Vanildo, eu estou muito insatisfeito com a igreja, que é a minha igreja. Eu estou indo naquela igreja B lá, ela é totalmente extravagante. Aí, quando essa conversa vaza e aquele pastor
aquela pessoa sabe, ele me cobra. Pô, Ivanildo, por que tu não impediu ele? Entende? Sim. Então, é alguém que, de repente, está numa crise existencial de valores e de crenças, está insatisfeito agora com a sua instituição, está buscando uma nova instituição. E eu sem querer, ou de querer, eu não sei como é que a gente pode dizer isso, mas eu me encontro no meio dessa discussão toda aí. Não é? E agora precisa lidar com isso tudo. Não é? Então, muitas vezes eu digo, olha, dá uma verificada, se você se sentir bem, fica à vontade. Mas não disse que eu falei, tá? Porque a gente precisa, né? Eu acho que a capelania é isso. Ela precisa ser um meio, um mecanismo que consiga fazer com que as pessoas evoluam, tanto na sua questão física, emocional, mas também espiritual. Perfeito. E como você percebe a aceitação da equipe dos profissionais, né? Assim, médico, enfermeiro, técnicos, que também fazem, você também é equipe profissional de saúde, né? Mas dos demais profissionais. Como eles aceitam a minha pessoa, no caso da capelania? A capelania. Presidente do conselho, no segundo ano que eu estava aqui, um dia ele veio na minha sala e disse assim, pastor, eu preciso fazer umas perguntas. Não, pois não. Ele é um homem muito importante na cidade, alguém que tem certa influência política, empresarial. Aí ele me fez algumas perguntas. A primeira pergunta, eu nunca vou esquecer, ele disse assim, você é desses pastores que ora e cura todo mundo? Aí, porque é o que aparece na TV, é essa imagem que se tem. Eu disse, não sou assim. Aí ele me perguntou sobre aborto, sobre transplante de órgãos e um monte de outras coisas. Aquela conversa me marcou. No começo, porque todo mundo dizia que vai vir um pastor evangélico trabalhar no Hospital Jaraguá. Todo mundo está meio assim, quem é esse cara? Hoje, e eu fui mostrando aos poucos que não é todo mundo assim. Existem pessoas que são diferentes, existem maus profissionais em todas as áreas, enfim. E essa questão toda. Hoje em dia, eu posso dizer assim, a gente faz parte da equipe multiprofissional, se espera que o capelão venha, se chama o capelão, e eu tenho alguns amigos médicos, aí eles dizem assim, chama o pastor, ele tem alguma coisa para falar para essa gente. Então, quer dizer, há uma evolução no papel aqui agora da capelania, que hoje considera importantíssimo dentro no hospital. E você está há 10 anos neste hospital, né? Correto. Isso. E você percebe que isso foi mudando ao longo do tempo? Sim. Que no começo tinha um pouco mais de resistência, mas que hoje você se sente, assim, pela equipe, parte constituinte dos profissionais de saúde hoje no hospital? Sim. Algumas decisões importantes, reuniões, estudos de casos do paciente, você é convocado? Sim. Nós não temos, assim, formatado horário tal, discussão de casos. Por isso, a minha mesa, vamos dizer assim, a minha mesa fica junto com as psicólogas e assistente social, porque volta e meia tem alguma demanda que a gente atende, eu atendo, elas atendem, e a gente conversa sobre essa situação. Então, há discussão de casos, sim, porque nós conversamos sobre o paciente e tomamos algumas decisões em torno desse paciente para poder ajudá-lo e auxiliá-lo na sua recuperação. Perfeito. Duas últimas, tá? Ivanildo, tá terminando. De boa. Você já se deparou com dilemas éticos profissionais, se é que é essa palavra, né? Frente à religiosidade e espiritualidade nos tratamentos de saúde? Sim. Volta e meia. Deixa eu te descrever uma situação bem interessante. Como nós somos maternidade, então é ali onde que acontecem os casos mais graves. Uma mãe está grávida e aí, de repente, lá na 24ª semana,
descobre que o bebê está com sérias complicações. Chance de sobrevida, 0. Você conhece o que é hidrocefalia? Quadro hidrocefalia, enfim. Recomendação, e aqui eu preciso ser justo com os profissionais. A recomendação padrão da equipe médica recomendação padrão da equipe médica, não necessariamente do médico. Sim. Interrompe a gravidez. Aí vem a mãe, mas eu não quero. Fazer esse contrabalanço agora, né? Isso é difícil. Nossa. Né? Então, requer perguntar o que a mãe deseja, o que o pai quer, negocia aqui, negocia lá. Né? Outra situação de discussão ética. Como somos maternidade, mães muitas vezes muito jovens, a mãe é usuária de entorpecentes. Engravidou, não sabe quem é o pai. O conselho tutelar vem e dá com os 2 pés, tira a criança. Aí a mãe fica naquele negócio, quando ela viu o bebê, porque nós, como equipe, somos obrigados a fazer isso. As técnicas e as enfermeiras, nasceu o bebê, coloca na mãe. Ela viu o bebê. Aí, ela quer ficar com o bebê. Aí começa. Quem faz o quê? Né? O conselho tutelar tem suas razões, olha para o histórico. Sempre foi assim, vai continuar sendo assim. E a chance de continuar sendo assim é 99%. Agora, a mãe, de repente, e a família diz, não, nós queremos uma coisa diferente. E aí, muitas vezes, eu fico no contrapé. Porque teologia pressupõe fé, teologia pressupõe mudança e interferência divina na história de alguém. Quem sabe não é esse o ponto que essa mãe precisava e interromper com todo o passado. Negociar isso é uma questão muito difícil. Muito. Né? E é uma negociação... Você se sente negociando com os profissionais ou você se sente bem nesse contraponto, assim, de família, profissionais? Que é uma situação eu acho que de tudo um pouco. Tem médicos que... Porque, assim, eu acho que o legal é isso. A gente pode até apresentar isso, é uma coisa que a gente acabou conquistando nesses 10 anos, a questão do diálogo. Então, de trazer argumentos. Eu acho isso, mas pode acontecer isso e tem aquilo. Né? Então, eu acho que essa negociação de argumentos ela é muito boa. Né? Dá para fazer alguma coisa aí. Né? Então, muitas vezes eu me vejo no meio dessas discussões, né? Porque daí nós temos assistência social, nós temos a psicologia, nós temos a enfermagem, nós temos os médicos, né? E às vezes entra até direção do hospital, dependendo da demanda de tudo que está envolvido aqui, entra essas questões também. Né? Então, assim, a gente é mais um profissional que está ali não para dar um pitaco, mas peraí, vamos dar uma olhadinha nisso. Claro, ajudar a refletir, né? Exatamente, E aí a mesma pergunta, só que dilemas pessoais. Querida, você é psicóloga, né? Você pensa ser uma boa terapeuta, né? Alexandra, eu estava aqui, eu vou te descrever onde que eu tive que lidar com as questões pessoais. Eu estava aqui uns 2 anos, eu acho, no hospital. Aqui na capela, uma criança de 9 anos saiu do portão da sua casa, atravessou a rua e veio um carro, bateu e a criança caiu no meio da rua. Ela tinha 9 anos, minha filha tinha 7 anos. E o pai, no alto do desespero, chegou lá e agarrou a criança, pegou no colo. E nesse momento, lesionou aqui. A família até hoje faz acompanhamento psicológico. Aí a criança veio aqui para o hospital, nós fizemos atendimento e tal, e estávamos aqui. E num determinado momento, o pai me faz a seguinte fala. Olhou para mim e disse assim, pastor, todo dia eu lia, e essa menina evoluiu para um quadro
de morte cerebral. Nesse contexto, eu conversei com ele. E aí ele disse assim, pastor, o que eu vou fazer agora? Minha filha adora andar de bicicleta. A minha menina anda de bicicleta. A minha filha, todo dia de noite, eu contava história. Eu não tenho mais para quem contar história. Eu faço isso com a minha filha. É a primeira filha deles. Quando ele falou mais algumas coisas, eu pedi licença, eu saí daqui, eu saí para chorar. Eu não aguentei. Então, volta e meia, a gente se depara com questões pessoais, não tem como separar. E eu sempre falo muito para os enfermeiros e também para os médicos, para os técnicos. Eu digo para eles assim, na faculdade vocês ouvem a frase, não se envolva com o paciente. Aí eu olho para eles e eu digo assim, vocês sabem que isso é mentira, né? Porque não tem como. Nós temos que aprender a lidar com isso. Então, essa questão, ela sempre de novo, ela nos assalta, ela sempre de novo nos pega, ela sempre nos flagra de novo. Então, o que a gente faz? Eu vou dizer para ti assim, Alexandra, eu ia ser, se eu tivesse na igreja, trabalhando como pastor de igreja, eu seria um cara careca, extremamente gordo. Eu comecei a cuidar de mim, porque eu vi os pacientes e eu não quero ser assim. Então, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a andar de bicicleta, eu comecei na alimentação. Eu até brinco, pessoal. Você conhece kefir, aquele iogurte natural? Sim. De grãozinho? Eu faço até isso. Né? Mas, porque isso afeta a gente. A gente não é ponto neutro. As emoções dos outros nos afetam. E quando eu estava no começo, logo depois dessa situação, desse acidente, eu não podia ver um filme qualquer em casa, meio melancólico. Eu estava chorando. Eu disse, eu estou ficando doente. E nas minhas leituras e pesquisas de artigos, capelania e tal, eu li uma frase que me marcou. Toda pessoa que chora é mentalmente saudável. Quando eu li isso, eu disse, espera aí, eu sou saudável? E eu falo isso para os pacientes, eu falo para os funcionários. Eu digo, se você está chorando, lembre que você é normal. É saudável. Porque o sofrimento nos afeta. Né? Então, eu não sou imune. Às vezes eu vou para casa, eu não quero ouvir ninguém. Eu não quero conversar com ninguém, eu não quero ouvir ninguém. Né? Porque o sofrimento do dia a dia acaba afetando a gente. Claro. Ai, Vanildo, por mim eu ficaria o resto da tarde conversando com você, te perguntando, porque como foi extremamente valiosa a sua fala. Rica de detalhes, de exemplos, de vida. Foi muito, muito, muito enriquecedor, assim. Eu fiquei deslumbrada escutando tudo isso, eu fiquei com uma vontade, assim, de ser um pouquinho mosquinha te acompanhando durante o dia. Porque... É bem-vinda! Porque o quanto que você ama o que você faz, isso é muito compreensível, assim, você faz com amor, você faz com carinho, com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade, mas com muita ternura em cima de tudo isso. E a tua prática é muito envolvente, eu acho que não é à toa que você ganhou esse espaço, porque você é muito bom no que você faz. E eu te agradeço muito toda a tua generosidade de trazer essas informações tão valiosas. Alexandra, eu que tenho que agradecer. Eu não sou tudo isso, não. Mas, Alexandra, eu queria lhe fazer um convite. Se você puder, uma hora dessas, vir para Jaraguá, você tem meu contato, você pode me ligar, você pode entrar em contato. Se você quiser vir aqui, passar um dia com a gente, conhecer o nosso hospital, você é bem-vinda. Obrigada. Tá? De verdade mesmo. Conhecer um pouquinho mais próximo, claro. Né? Agora eu vou brincar, falando sério. Quem sabe uma nova psicóloga aqui na cidade, estão precisando aí. Estou brincando. Mas é bem-vinda. Eu te agradeço muito. Eu adoraria. Quem sabe dar certo, né? Se fosse mais certinho, a gente já deixava tratado. Mas quem sabe uma hora dar certo. Quem sabe. Muito obrigada. Ivani, eu só vou precisar do teu e-mail, porque eu vou depois te mandar um link de um pequeno questionário, mas aí é só perguntas bem básicas para você preencher para mim.
Quando ele ficar pronto, que eu gostaria, doutorado é uma coisinha um pouquinho mais pesada, né? Sim. Então, eu gostaria que ele ficasse pronto no final do ano, mas tem chance de ficar pronto no começo do ano que vem. Mas eu me comprometo contigo que quando ele estiver prontinho, eu vou te encaminhar uma cópia, mais do que justo. Opa! Porque eu sei que, e aí até pelo meu estudo, eu sei que tem pouquíssimos materiais publicados e tudo que vinha acrescentar na capelania é bem-vindo, né? Sim. Sim. Me comprometo que eu vou te mandar uma cópia desse material pronto. Tranquilo, tranquilo, Alexandra. Qual é o seu e-mail? Ivanildo Laube. Ivanildo. Laube, tudo minúsculo. Laube, com U, né? Isso. Laube. @gmail.com. Perfeito, já vou te mandar já. Uhum. E aí... eu só não vou te responder hoje, que eu tenho algumas demandas ainda, né? Mas eu penso aí, hoje é segunda, até uma terça, amanhã, quarta ou quinta-feira eu te respondo, pode ser? Super tranquilo. Lá tem só o termo de consentimento que eu já te expliquei, você pode ler, só vai ter concorda ou não concorda em participar, e pouquíssimas perguntinhas só. Sim, não, tranquilo, bem de boa. Ivanildo, muito, muito, muito obrigada, tudo de bom. O que você precisar de mim, por favor, fique super à vontade para me chamar. Recíproco. Obrigada. Tá? Se você precisar qualquer coisa, informações, ou se quiser conhecer uma hora, vir aqui, você é bem-vinda. Obrigada. Né? Vai ser uma alegria poder mostrar o nosso hospital aqui. Né? A gente é bem aberto para essa questão, né? Principalmente espiritualidade, né? Porque o hospital ele é ligado à igreja luterana, então tem esse viés, né? E a gente procura ajudar bastante, assim, para que as pessoas, então, possam desempenhar e viver a sua espiritualidade nesse momento tão crucial, né? Onde vem muitas perguntas à tona na vida da pessoa. Perfeito. Muito obrigada, tudo de bom para você, para sua família e para o seu ofício. Tudo de bom sempre. Obrigado, tudo de bom para você, foi bom lhe conhecer, tá bom? E fica aí o nosso contato se precisar de mais alguma questão aí. Fechado, tudo de bom. Tá bom? Obrigada. Tchau, querida. Tchau.
Esse exercício está pensando que vai se a dor ficar acima